Hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito dos sinais da vida. E nós vamos basear a nossa mensagem em 1 João capítulo 2. Você que está com a Bíblia, você pode abrir, mas você pode também acompanhar nos telões da igreja, pelas versões que nós escolhemos para ministrarmos nesta noite. 1 João capítulo 2, de versos de 8 até o 14, diz-nos assim: no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vencestes o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Curve sua cabeça. Eu quero que agora você peça ao Espírito Santo de Deus que ministre ao seu coração. O pregador, ele ministra para o auditório igreja, mas a palavra, ela é direta a cada pessoa que está aqui de uma forma única, porque Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe o grito que está no seu peito. Deus sabe as circunstâncias em que você está vivendo. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo nesta noite, Pai, porque na tua casa é maravilhoso, pois nós podemos sentir de perto a presença do Senhor. Na tua casa nós podemos encontrar com os nossos irmãos e abençoar uns aos outros. Na tua casa nós podemos ser ministrados pela tua palavra, e é isso que agora nós desejamos, Pai. Ouve a oração individual deste homem, desta mulher. Ouve a minha oração, para que nesta noite nós desenvolvamos o discernimento para os sinais que o Senhor tem para nos dar no decorrer da nossa vida. Eu peço humildemente, Pai, que eu possa ser envolvida uma vez mais pelo Teu Espírito, e os meus lábios comuniquem de uma forma clara. Me dê clareza, me dê, Senhor, palavras vindas diretamente do Teu altar, para que hoje nós experimentemos sinais de vitória para a nossa vida, porque esta é a noite da vitória. Alimenta fé, alimenta esperança,
Alimenta a tua palavra e a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, meus queridos. Dr. Oliver Holmes, ele usou uma frase que impactou a muitas pessoas quando ele disse: o mais importante da vida não é a situação em que nós estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Dá para você ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. O mais importante da vida não é a situação, mas a direção para a qual nos movemos. Muitas vezes nós não percebemos que a vida sinaliza para nós o tempo todo. Muitas pessoas vivem sem prestar atenção aos sinais que a vida dá. Só que, quando nós começamos a observar estes sinais, nós podemos ter uma jornada assertiva. Nós podemos ter uma jornada da vida mais eficaz. Nós podemos, prestando atenção aos sinais, desenvolvermos um fluir mais leve para a vida. Aí você fala: pastora, mas quais sinais que a senhora quer que nós entendamos nesta noite? Primeiro, existem os sinais do corpo. O teu corpo começa a mostrar para você algumas coisas. Por exemplo, uma dor. Uma dor que muitas vezes nós não damos importância a ela. Mas ela está nos sinalizando alguma coisa. O nosso corpo sinaliza. Há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu comecei a sentir uma dor no meu ombro direito. Eu não dei muita chance para essa dor. Ela me sinalizou por muitas vezes, até que ela me fez paralisar. Eu tive que urgentemente procurar um médico, e estou aguardando um momento para passar por uma cirurgia, pois o tendão rompeu, e simplesmente eu achei que era uma dorzinha qualquer. Haja Dorflex, Torcilax, e todos os remédios possíveis e impossíveis para dores musculares. Mas o nosso corpo sinaliza. Quer nós queiramos, quer não. Existem também os sinais do tempo. Por exemplo, começa a escurecer, começa a ventar mais forte. O tempo está nos sinalizando que pode vir chuva, que pode esfriar um pouquinho. O tempo nos sinaliza. O trânsito nos sinaliza. Nós temos os sinais do trânsito. Quer nós queiramos, quer não. Existem os sinais da natureza. Telão, me acompanha aí, por favor. Os sinais da natureza. Às vezes as pessoas que moram em alguns locais de risco não dão muita atenção, mas a natureza sinaliza que alguma coisa diferente vai acontecer. Existem os sinais dos relacionamentos. E muitas vezes também nós não percebemos. Os relacionamentos conjugais, eles dão sinais que estão legais, que não vão muito bem.
Os relacionamentos de mãe e filho, filho e pai, pais e filhos, eles sinalizam. Os relacionamentos de amizade nos sinalizam. Os relacionamentos de irmandade da igreja, eles nos sinalizam. São sinais que a vida nos dá. E se nós observarmos bem, nós vamos perceber que em nossa volta sempre existem sinais. Esta semana ainda, eu ouvi de uma mãe que disse assim: pastora, o tempo todo havia sinais e eu não percebi, em relação a uma dificuldade que esta mãe está enfrentando. Mas hoje eu quero dizer para você que sinais não são para nossa limitação. Sinais existem para nossa proteção. Guarde bem isso. Sinais não é para te limitar, para te barrar, para te frear. Sinais é para te proteger. E é bem isto que o Espírito Santo hoje quer que você saia daqui sinalizado. Quando eu perceber os sinais, quando o Espírito Santo sinalizar algumas coisas e eu conseguir discernir, Deus está querendo me proteger. Por exemplo, quando nós estamos numa estrada que nós nunca viajamos, os sinais nos protegem. Nos avisam das curvas, nos avisam de animais na pista, nos avisam de pista escorregadia. Tudo isso não é para você não viajar, não é para você não desfrutar a sua viagem, pelo contrário, é para proteger você. É para que risco você não corra, que você não caia numa armadilha daquela região. Observar os sinais é sábio, é prudente. Certa vez, os discípulos de Jesus, em Lucas capítulo 5, verso 7, Jesus ministrou a eles, e eles não estavam conseguindo resultado em sua pescaria. E de repente Jesus ministra e manda-os irem para o outro lado para pescarem. E ali eles começam a encher toda a rede, eles precisam de ajuda e eles sinalizam para outro barco. Mas houve dificuldade do outro barco de os ver. Sinais da vida. Não só você sinaliza, mas outras pessoas sinalizam para você. Os sinais podem muitas vezes salvar nossa vida. Principalmente nós que somos homens e mulheres, que temos o livre-arbítrio para escolhermos, para tomarmos decisões. Quando nós atentamos para os sinais que a vida nos dá, nós podemos acertar mais, errar menos. Quando nós conseguimos exercitar e observar os sinais da vida, nós caímos menos em armadilhas que a própria vida muitas vezes arma. Nós somos criados todos à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos parecidos. Mas com toda a aparência que nós temos, eu gostaria de separar dois grupos de pessoas nesta noite. O primeiro grupo é daqueles que não creem em Deus. Não creem na existência de Deus. Ignoram a existência de Deus. Por outro lado, há outro grupo de pessoas que escolheram, que optaram a crerem em Deus, a temerem a Deus, a servirem a Deus.
Guarde bem, porque nós vamos trabalhar com estes dois grupos a mensagem quase que inteira. Os que não creem, os sem fé. Os que creem, os com fé. Em 1 João capítulo 5, verso 19, nos diz assim: sabemos que somos de Deus, diga amém. Mas o mundo todo está sob o poder do maligno. Filhos de Deus, os que creem, e aqueles que não creem, os que duvidam, os que estão segundo o direcionamento do maligno, do próprio diabo. Então perceba, nossa vida está transcorrendo, os sinais estão por todos os lados, sinais positivos, sinais negativos, sinais de Deus, sinais do diabo, e nós precisamos estar atento a estes sinais. Tudo nós podemos discernir. Esta palavra não é muito usada no nosso português do dia a dia, mas biblicamente ela é muito desenvolvida, ela é muito citada. Você vai perceber hoje. O que é discernimento, pastora? O discernimento, ele é essencial no processo de tomadas de decisão. Quando você tem uma decisão para tomar, você precisa de discernimento. Aliás, essa palavra discernimento sempre esteve muito forte dentro do meu coração, porque minha mãe sempre orava pedindo a Deus discernimento. Ela dizia que era o dom que ela mais se empenhava em desenvolver, era o discernimento. Por quê? Porque ele é a faculdade de escolher o certo, de ter critério, de ter juízo, de distinguir com raciocínio sobre as coisas. O discernimento te leva a agir racionalmente, pela razão, e não pelas emoções. Porque muitas vezes as emoções nos impedem de perceber os sinais que a vida está nos dando. E o discernimento vem e traz clareza. Tira a aguçada emoção, traz raciocínio lógico. Eu sei observar o bem do ruim, o bom do mal. O que a Bíblia fala sobre discernimento? Provérbios 15, 13 e 16. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. Essa loucura que a Bíblia está dizendo aqui, não é o doente mental, o louco. Não é aquele que rasga uma nota de R$100. Não. Essa loucura em que Salomão está dizendo, é justamente o homem, o ser humano, que toma decisões precipitadamente, sem pensar, sem avaliar os prós, os contras, os riscos, os não riscos. É aquela pessoa que age impulsivamente. O homem prudente, o homem sensato, age com discernimento. E o tema da nossa mensagem hoje é discernindo os sinais da vida. Volta comigo agora para os dois grupos. Os que creem com fé e os que não creem, os sem fé. Os que não creem, não temem a Deus, não acreditam na existência de Deus, ou se acreditam, agem como não acreditando. Existem sinais que evidenciam essa pessoa. Quais são? Primeiro, o pecado habitual. O homem que não crê, que não quer viver em Deus, que não quer crer que nós somos criados por Deus, o pecado não é um acidente de percurso, como nós aprendemos na lição de verdades básicas. O pecado é um hábito. De tanto a pessoa pecar, ela passa a gostar de pecar.
É aquela pessoa em que ela aprendeu a mentir tão bem, que a vida dela é uma mentira. Ela escolhe pecar. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive no dia. Então perceba, se eu tenho a mente de Cristo, eu estou programado para fugir do pecado. Se eu tenho a mente dos que não creem, dos que não são guiados por Deus, o pecado se torna um hábito na minha vida. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Quantos nascidos de Deus, diga glória a Deus? Pronto, você não está no pecado. Pecamos porque somos humanos, mas é acidente de percurso. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não toca. Mas existe mais um sinal daquele que não crê: a dúvida existencial. O pecado gera mais pecado, e agora ele não sabe quem ele é. Nós estamos vivendo nos dias em que as pessoas não sabem mais, duvidam até mesmo do gênero qual é o gênero que ela é. A dúvida existencial de que eu sou filho. Como é que eu vim ao mundo? É daquele que não crê. É daquele sem fé. A Bíblia me garante que Deus fez homem e mulher. Então, o sem fé, ele duvida. Ele está à procura de quem ele é. Ele está buscando a existência de quem ele é. Ele está à procura de quem verdadeiramente o trouxe a este mundo. Porque ele não acredita em nada. O com fé sabe que ele é um filho, que é uma filha de Deus. É a imagem do Deus invisível. O pecado se tornou um hábito que leva essa pessoa a duvidar agora de quem ela é. E a dúvida traz um outro sinal: o conflito existencial. Se eu não tenho certeza quem me trouxe a esse mundo, quem eu sou, muito menos eu vou saber que propósito eu tenho. Essa pessoa vive em dúvida, em conflito existencial. Essa pessoa está buscando valor nas coisas passageiras da vida. É aquela jovem que não sabe quem ela é. Então ela se entrega ao sexo depravado. Ela expõe o seu corpo para se sentir valorizada. É o jovem que não sabe quem ele é. Ele está duvidando se ele é homem, se ele é mulher. Ele começa agora a ter experiências homossexuais. Por quê? Porque ele está em conflito interior. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu vim, eu não sei qual o meu valor. É aquele adolescente que vive num conflito existencial, porque na sua casa só existe briga. E aí ele corre para as drogas para procurar um sentido para a vida. Os sem fé vivem conflitos. A Organização Mundial de Saúde trouxe que a depressão tem crescido assustadoramente no mundo. Porque as pessoas não se dão o valor. Aliás, elas não sabem se têm valor. Elas se veem como fracassadas. Na população mundial, são 4,4% de pessoas deprimidas.
Isso significa 322 milhões de pessoas no mundo sofrendo. Sou fracassada. Não tenho por que viver. Não tenho razão para existir. Quer ver outra coisa que tem crescido assustadoramente? O suicídio. Aliás, o nosso estado está entre os expoentes que mais cresce o suicídio nos jovens de 19 a 29 anos. Por quê? Conflitos existenciais. As pessoas estão buscando o sentido da vida. As pessoas estão em busca de algo que elas não conseguem encontrar. E nesses conflitos vão crescendo. Por quê? Porque essa pessoa não consegue passar para uma dimensão de viver em fé, de olhar para um Deus que o criou, que o formou, que o fez à imagem dele, que enviou o seu filho para morrer, para que eu hoje pudesse ter os meus pecados lavados e tivesse a razão de existir, o sentido da vida. Isaías chega e diz assim para essas pessoas: você é precioso, é honrado, eu o amo, como se Deus dissesse pela boca do profeta Isaías. Jeremias 29, ele diz assim: olha, o Deus que você não quer crer, Ele tem planos para você de te fazer prosperar. Não é de trazer dano para você, não é para te trazer crise existencial, não é para te trazer conflito de quem você é, homem ou mulher. É de trazer sentido à sua vida, é de trazer razão para a sua existência, é de trazer a você a vida e o prazer de viver abundantemente e não sonhar com um suicídio ou com uma possível morte. No painel da existência dos sem fé, existe um outro sinal, é o medo da morte. Se o pecado é um hábito, se a dúvida é existencial, se há os conflitos existenciais, e se eu morrer? O medo da morte. Como é que é do outro lado? É pior ou é melhor? E aí vem Jesus e diz no Apocalipse: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E é na minha mão que tem a chave da morte e do inferno e do Hades. O sem fé, ele não tem certeza. Mas quem crê em Deus sabe que a sua vida tem propósito até pós-morte. E há o quinto sinal daqueles que não creem, é a desobediência. A desobediência agora já faz parte dessa pessoa. Por quê? Porque ela não tem mais a consciência de arrependimento. O pecado já invadiu a mente dessa pessoa, os pensamentos, o corpo, que ela faz e ela não se arrepende mais. E aí vem Paulo aos Colossenses e diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Por isso vai vir ira de Deus para quem sobrevive na desobediência. Então, sinais dos que não creem: pecado, dúvida, conflito, medo e desobediência. São sinais no painel da existência daqueles que não creem. Agora, aqueles que estão aqui nessa noite da vitória hoje, são aqueles que creem em Deus como Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, amém? Aleluia! Glória a Deus! Quais são os sinais que evidenciam na existência daqueles que creem, daqueles que vêm para uma noite da vitória, crendo no Deus da vitória? Naqueles que vêm nas noites de quarta-feira, acreditando que o impossível aos meus olhos, em Deus se torna possível. Quais são? Quais são as evidências
daquele homem, daquela mulher, que um dia entregou a sua vida para Jesus e disse: Jesus, reina na minha vida. Jesus, toma o leme do meu barco. Jesus, eu não quero escolher e decidir as coisas por mim sozinho. Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Quais são os sinais? Agora, telão, em primeiro lugar, eles vivem na luz. O primeiro sinal de quem crê, de quem vive em fé, é aquele que vive na luz. Na hora do louvor, a nossa igreja, a luz é toda apagadinha. A gente tem dificuldade de perceber, de visualizar as pessoas quando elas estão um pouquinho mais distantes. Você percebe que ali tem várias pessoas, mas a fisionomia, você não consegue, está tudo escurinho. As pessoas sem fé, elas vivem na escuridão. Até porque Jesus, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. E quem anda em mim, não anda em trevas. E eu pergunto, a tua vida tem a iluminação do Espírito Santo de Deus? Você consegue discernir a vida de Deus em você? Você consegue, no decorrer dos sinais da vida, às vezes, lugares escuros, obscuros, lugar sem sinalização, momentos em que você não consegue raciocinar de uma forma clara e evidente, você consegue visualizar a luz de Deus na sua vida? Aqueles que vivem com fé, vivem na verdadeira luz. O que a Bíblia diz? As trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Romanos 2, e nos tornamos luz para o que estão em trevas. Você já chegou em algum lugar e a pessoa disse assim: você passa uma energia tão boa. Oxalá a gente ouça mais isso. Não é energia, é a luz de Deus que está entrando. Está tudo escuro. Você entra, você trouxe a vida de Jesus para aquele lugar. Que esta noite o Espírito Santo traga luz para você. Que essa noite você chegue na sua casa como luzeiro. Que você possa iluminar a sua família. Que você possa levar Jesus como a luz do mundo amanhã para o seu local de trabalho. Para quando você chegar, as coisas, se forem discernidas, as pessoas chegarem para você para se aconselhar, as pessoas chegarem para você para te ouvir. Por quê? Porque você é o bonzão? Porque você é a melhor de todas? Não, porque em nós está a presença de Jesus, que é a luz do mundo. Aleluia! Com a luz, eu saio do submundo e venho para o centro da vida. Com a luz iluminando a minha vida, eu saio das minhas dúvidas, dos meus medos, dos meus traumas, dos meus conflitos, e os coloco diante da luz, e na luz Ele me mostra o valor que eu tenho, o propósito que eu tenho, a missão que eu tenho, o desígnio que eu tenho. Ele me fala: você é minha filha, eu te criei com um propósito, você não está aqui em vão, a provação vem, mas vai passar, porque você é minha. Na luz eu enxergo. Sinal daqueles que creem: luz. Segundo, no painel da existência dos com fé, qual sinal vem? O perdão. E é aqui que muitos às vezes, se afiam e se apegam. E às vezes, ignorantemente, nos julgam como se nós dessemos liberdade para pecarmos. O perdão de Deus, gente, ele é a coisa mais linda.
Ele excede a tudo. Ele ultrapassa limites. Mas o perdão de Deus vem para aqueles que não têm o pecado como um hábito. O perdão de Deus vem para aqueles que no decorrer da existência não percebem alguns sinais e entram na contramão. Mas quando percebem a contramão, ou quando alguém sinaliza a contramão, eles voltam, põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que eu podia ter matado alguém, podia ter, por minha causa, acontecido um acidente, coloquei minha família em risco. Se arrependem. Você percebe a diferença? Não é um hábito. Não é algo que eu me acostumo e que eu já gosto. Não. Perdão. 1 João 2, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Mas não é só perdão que é perdoado. Não é só o perdão que você recebe. Você recebe também a sua culpa removida. Isaías 6:7. A culpa foi removida e o pecado foi perdoado. Porque o diabo nos incita para pecar e depois traz culpa para a gente. Vai, vai, vai. E depois você fica com aqueles sinais terríveis de culpa. Aí vem Jesus, através do sangue dele, e nos lava de todo pecado, nos purifica e nos perdoa. Diga: sinal do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Quem sabe, existe pecado hoje, para você colocar diante de Deus e se arrepender, para você alcançar a sua vitória. Quem sabe Deus está sinalizando através dessa mensagem, que existe pecado não confessado da tua parte. E hoje, o sinal da luz de Jesus está entrando, e você está entendendo, e você quer o perdão de Deus para os seus pecados. Aqueles com fé vivem debaixo da promessa de Deus. Diga: eu tenho uma promessa. Diga para quem está do teu lado: viva na promessa de Deus, meu irmão. Sabe qual a maior promessa que a gente tem? Vocês venceram o maligno. Diga: aleluia. O nosso maior inimigo está vencido por Jesus. Está vencido. Então eu posso viver nessa promessa. Viva no sinal da promessa. Qual o outro sinal? Intimidade paternal do seu pai. Hoje o pastor Genoval falou: você está na casa do pai. Quem anda com fé, o sinal da existência dessa pessoa cada vez que vem para a igreja é: eu vou para a casa do meu pai. A melhor coisa é quando você tem uma pessoa do seu lado, em que você tem intimidade. Você conversa, você se abre, você ri, você chora, você pede oração. Por quê? Você tem intimidade com essa pessoa, você não precisa se mascarar. Gente, a igreja é lugar que a gente tem que demonstrar intimidade. Quantas vezes a gente sai e entra, a gente não deu um aleluia, um glória a Deus, você não orou. Pastor Genoval orando pelos enfermos, pastor Jéter orando, começando o culto, e você não orou, você está aqui assistindo. Você está na casa do teu pai. Se você existe em fé, se você é um nascido de Deus, este lugar é lugar de intimidade, para você pular, para você saltar, para você aplaudir, para você glorificar, para você se alegrar, porque é casa do pai. No painel da existência dos que andam com fé, você tem outro sinal. Você é fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. João 15, vocês já estão limpos pela palavra, sinal da palavra. Gente, a gente vem para a igreja, para a palavra de Deus nos sinalizar.
Não existe outro lugar em que Deus nos sinaliza mais através da palavra do que na casa dele. Porque a palavra é dele. Você está entendendo? Você vem para a casa do Pai, você consegue sentar à mesa e ouvir teu Pai. Você tem intimidade, você não fica de cabeça baixa, você não fica mexendo no celular, você não fica com a sua mente ociosa. Lá na quinta-feira pela manhã, no seu primeiro paciente, nas 7 horas que você tem que bater o ponto, na matéria que você tem que preparar para dar aula, porque você está na casa do Pai, você quer ouvir teu Pai, você quer ser sinalizado pela palavra do Pai, porque a palavra do Pai tem sinal de vida, e eu quero discernir essas palavras, para quê? Para eu viver uma vida com qualidade. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Eu quero encerrar esta mensagem hoje perguntando qual grupo em que você se enquadra. No painel da existência da sua vida, quais são os sinais que estão em evidência? Pecado? Dúvida? Conflito? Medo? Desobediência? Hoje, Deus te atraiu a este lugar, para você hoje ver, e ouvir, e ter oportunidade, de passar para o outro grupo, de passar para o grupo daqueles que creem, daqueles que têm fé, daqueles que foram iluminados pelo sinal da luz de Cristo, daqueles que recebem perdão de Deus, daqueles que vivem na promessa de vitória. Por isso que a cada quarta a gente vem, porque nós estamos na promessa. Quem passa por um momento de desemprego e recebe uma promessa e diz: ó, você vai passando toda semana, porque em alguma semana pode surgir a oportunidade. Aquela pessoa toda semana está lá, porque ela recebeu uma promessa. Para a tua vida tem promessa de Deus. E a gente vem para a casa do Pai, porque quem deu essa promessa? O nosso Pai. E aqui eu desfruto intimidade, porque eu digo: Deus, ô meu Pai, o Senhor fez essa promessa, Pai, mas eu não estou conseguindo nem enxergar ela mais. Já perdi de vista. Entrou tanta coisa no meu caminho. Aí Ele vem e traz luz de novo, e você sai daqui vendo a promessa de novo. Ah, os crentes são todos iludidos. Não. Nós vivemos na fé. Fé é aquilo que não se vê. Fé é aquilo que não se explica. Porque não é na dimensão natural. Tem que ter discernimento espiritual. E eu quero, encerrando a noite do pacto, da noite da vitória, nesta quarta-feira, eu quero convidar você, que hoje foi sinalizado por Deus, e você quer hoje pertencer, e você quer hoje confirmar que você quer estar no grupo dos com fé. Eu convido toda a igreja agora para fechar os seus olhos. E se você quer sinalizar para Deus, levantando a sua mão, dizendo: eu quero estar a cada dia mais firmado no grupo dos que acreditam, dos que exercitam fé, levante a sua mão agora. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, Senhor, a observarmos os sinais que o Senhor está nos dando nesta noite. Não nos deixes, Pai, de olhos vedados. Não nos deixe estarmos obscurecidos por, às vezes, estarmos vivendo um momento de comodidade na nossa vida. Mas sinaliza agora, através do Teu Espírito Santo, a este homem que já perdeu todas as expectativas e esperanças, que existe promessa de Deus para a vida dele. Sinaliza para esta mulher, Pai, que quem sabe estava em conflito, em guerra, não sabendo muito como decisão tomar, que escolha fazer, mas hoje ela dá lugar ao sinal da luz do Senhor Jesus.
Que o painel da existência da nossa vida, Pai, possa ser a partir de hoje, daquele que tem fé e caminha em fé, para a glória do nome do Senhor. Eu oro, e aqueles que creem digam amém. Eu quero te dar